Fala galera, beleza? Como é que estamos? Eu de volta aqui com vocês, Diego Zanella, em mais um momento de matemática para alegrar a vida do povo brasileiro, de todo vestibulando, aquela matéria que todo mundo gosta, que salva o ano, a que dá ponto de verdade. E hoje, num quesito bem pequenininho, mas não menos importante, nesses dias de quarentena que eu estou em casa, estou em casa aqui no escritório, aqui atrás, né, pessoal? Muitos pedidos dessa matéria, muitas questões envolvendo esse tipo de assunto. E agora eu quero te mostrar que é nada mais nada menos do que a comparação de radicais, tá? No teu livrinho, vamos mudar aqui de cena, essa matéria está no teu livrinho lá na página 13, numa boa. Quem está com o livro na mão já pode abrir agora. Quem está com o livro virtual, né, pessoal das franquias, as licenciadas que não receberam ainda, por um motivo ou por outro, quem não foi até a sede buscar por causa da quarentena, pode acompanhar no livro também aí com vocês, tá? Comparação radicais. Primeiro entenda a ideia disso tudo. Quem compara alguma coisa quer saber quem é maior, quem é menor. E para saber quem é maior, quem é menor, eu não tenho que necessariamente saber quanto vale cada um. Esta é a ideia da comparação radicais. Basicamente temos o mesmo trabalho com comparação de frações, com comparação de potências, é a mesma coisa. Só que o radical, por ter uma raizinha, o pessoal se perde um pouquinho mais. Então vamos arrumar isso agora com vocês. Deixa eu mudar aqui de cena para uma cena um pouquinho maior e vamos buscar os óculos para ajudar a minha vida, né? Nós temos basicamente duas maneiras de comparar radicais. Ou tu compara radicais com índices iguais, ou tu compara radicais com radicandos iguais. Tá? Está no teu livrinho, é bem bonitinho assim. Índices iguais ou radicandos iguais. Dessas duas maneiras, eu diria que uma é super tranquila e é aquela que eu sempre diria assim, ó, tem que escolher entre uma e outra, faz essa. As duas estão certas. Mas uma é mais segura. Vamos dizer assim, a outra, ela tem alguma chance de dar errado. De o pessoal esquecer de alguma coisa. Tá? A mais segura, como deve estar pensando, é aquela que envolve índices iguais. Tá? Radicandos iguais, tu pode fazer, mas tem que ter alguns cuidados. Então, para te mostrar melhor, vamos mudar aqui de cena, vamos partir direto para o ataque, né, do nosso trabalho de comparação de radicais. Tá? Nós vamos fazer agora essa comparação utilizando esses radicais que estão aí no quadro, na nossa tela de exemplo. Tá? Eu vou comparar aqui as raízes de 3 e a raiz de 5. Depois vou comparar a raiz cúbica de 2 e a raiz quinta de 2. E também vou comparar a raiz quadrada de 1/16 e a raiz quarta de 1/16. Tá? Vejam que essas comparações, elas deverão seguir um dos dois modelos. Ou índices iguais, ou radicandos iguais. Ora, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 5. Ambas raízes têm o mesmo índice. Né? Eu até vou ter que mudar de cor para vocês verem melhor. Né? Tu vê aqui, ó, nós temos a raiz quadrada e a raiz quadrada. Lembra que o índice 2 não precisa aparecer para vocês, né? Então, os dois têm o mesmo índice. Mesmo que eu não saiba quanto que vale a raiz de 3 e a raiz de 5, que convenhamos, nós sabemos, a raiz de 3 vale 1,73 e vai embora, né? É uma dízima aperiódica, para quem não sabe aí, vamos até puxar para cá a flechinha, né? Ela vale 1,73 e a raiz de 5 vale 2,23. Tá? Mas mesmo que eu não soubesse quanto vale cada uma delas, embora essas eu acho que vale a pena saber, eu saberia quem é maior. Por quê? Porque radicais com índices iguais são comparados através dos seus radicandos. Será maior o radical, tiver o maior radicando. Então, atenção, mesmo que eu não saiba quanto vale cada uma delas, como 3 é menor do que 5
Então a raiz do 3 é menor que a raiz do 5. Então veja, eu poderia não saber quanto vale a raiz e saberia já quem é a raiz maior. Tudo bem? Quer dizer, poderia ser raiz cúbica, raiz quarta, não interessa. Mesmo índice, maior radical que tiver o maior radicando. Esse não tem erro nunca. Tudo bem? Então, o que eu diria? Esse é o modo seguro de fazer. Quando nós não temos índices iguais, nós podemos ter radicandos iguais, que é o caso das raízes cúbica de 2, raiz quinta de 2. Tu vê que ambas têm o mesmo radicando. Olha lá, ó, radicando 2 e radicando 2. Se os radicais tiverem os mesmos radicandos, atenção, será maior o radical que tiver o menor índice. O menor índice, como o 3 é menor do que 5, o índice 3, tá ali ele para ti, né? O índice 3 e o índice 5, né? Como o índice 3 é menor que o índice 5, então a raiz cúbica de 2, ela é, atenção, maior que a raiz quinta de 2. Esse pensamento é tão legal, é tão óbvio, né? Que o pessoal fala assim, é óbvio, né, cara? O número que multiplica ele mesmo 3 vezes para dar 2 tem que ser maior que o número que multiplica ele mesmo 5 vezes, que é a raiz quinta, para dar 2. Sim, isso é evidente, está certo. Só que isso é verdadeiro, meus amores, para radicandos maiores do que 1. E por isso que esse modo, embora correto, ele é perigoso. Se o cara não souber quanto vale o radicando, ele não pode afirmar quem é maior, quem é menor. Porque para ser maior o radical com menor índice, tem que ter radicando maior do que 1. Ok? Deixa eu mostrar outra raiz aqui. Por exemplo, tu vê que a raiz quadrada de 1/16 e a raiz quarta de 1/16, ambas têm os mesmos 1/16 de radicando. Sim? Pela teoria anterior, seria maior quem? A raiz quadrada, que tem o índice 2 contra o índice 4. Só que não é verdade isso. Confere comigo. A raiz de 1, tu já sabe, é 1. A raiz 16 é 4. A raiz quarta de 1, tu já sabe também, é 1. A raiz de 1 sempre é 1. E a raiz quarta de 16 é 2. Quem é maior? 1/2, 1/4? Evidente, 1/2. Então a raiz quarta de 1/16 é maior que a raiz quadrada de 1/16. Putz, que godô. Deu problema. Eu falei, é perigosa essa maneira de fazer. Quer dizer, eu nada posso dizer de uma comparação radicais com radicandos iguais se eu não souber quem é o radicando. Então isso é uma coisa bem de, tipo de URGS, né? Vou até fazer aqui um cantinho para ti aqui, ó. URGS. Bem tipo de URGS aqui, ó. URGS. Que eu fazer assim, ó. A raiz, sei lá, cúbica de x e a raiz quinta de x. Põe assim, ó. É maior, né? Para todo x que pertence aos reais. Verdadeiro ou falso? Vou botar aqui, ó, bem grandão, ó. Falsão. Porque eu não sei quem é o x. Eu não sei quem é o x. Por exemplo, se o x fosse 2, seria verdadeiro. Mas se o x fosse 1/16. Putz. Então a verdade é que eu nada posso dizer sobre a comparação de radicais com índices, com radicandos iguais, se eu não souber quem é o radicando. Putz, deu bronca. Para piorar a situação, não podemos esquecer que nós podemos ter um caso, deixa eu levantar aqui a página para nós, de radicais que não tem nada igual. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer para ti aqui, a raiz cúbica de 3 e a raiz quarta de 4. Não tem o mesmo índice,
e tampouco tenho meus radicando. Putz, e agora? Deu problema? Pois é, deu problema. Então, é justamente por causa disso que eu vou ter um modo único de fazer os testes. Como eu não tenho nada igual aqui, eu não poderia apelar nem primeiro modo, nem segundo modo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever os radicais. E reescrever os radicais é reescrevê-los utilizando, atenção, vou escrever do ladinho aqui para ti, vou botar aqui para ti, o MC dos índices. Tu vai reescrever os radicais, reescrever os radicais usando índices novos feitos através do MMC dos índices antigos. Vamos lá então. Por exemplo, vou fazer aqui a raiz e a raiz. O MMC de 3 e de 4 é quanto? É 12. E aí eu vou tratar como se fosse o MMC mesmo, não esquecendo que 3, na verdade, é 3 na 1 e o 4 é 4 na 1. Sim? Então o que eu vou fazer? Vou dividir o índice pelo índice. Divide 12 por 3, dá 4. E 4 vezes 1 é 4. 3 dá 4. O que quer dizer isso? Quer dizer que a raiz 12ª de 3 na 4 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 3 na 1. E de fato é, né, pessoal? Vê bem, se eu estivesse calculando a raiz 12ª 3 na 4, eu não sei nada disso, tá? Quero calcular a raiz 3 na 4. Lembra da frase? 4 é suficientemente grande para sair da raiz 12? Claro que não. Mas 4 e 12 são múltiplos. Então o que tu faz? Tu simplifica. Simplifica por quanto? Por 4. 4 por 4 é 1 e 12 por 4 que é 3. E aí tu encontrou a raiz, vamos dizer assim, com os índices e os expoentes menores. Vamos dizer assim, entre aspas, uma raiz simplificada. Ok? Então eu estou fazendo o caminho oposto e eu estou vendo que é realmente a mesma coisa. Continua do lado de cá agora, com a outra raiz, com a raiz quarta de 4. Divide MMC 12. 12 divide por 4 dá 3. E 3 vezes 1 dá 3, ou seja, é 4 ao cubo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a raiz 12ª de 4 ao cubo é a mesma coisa que a raiz quarta de 4 na 1. E de fato é, né? Quem simplifica 13 e 12 por 3 encontra 1 e 4 lá no expoente. Certo? Expoente e índice. Bom, agora o que aconteceu? Eu tenho raízes 12º. Raiz 12 de 81, que é o 3 na 4. E a raiz 12 de 64, que é o 4 ao cubo. E agora o que aconteceu? Como eu tenho os mesmos índices, raiz 12ª, eu nem preciso saber quanto que vale o número. Eu sei que será maior radical que tiver o maior radicando. Como 81 é maior do que 64, a raiz 12 de 81 é maior que a raiz 12 de 64. Então aqui é maior, então aqui também é maior. Certo? Quer dizer, com isso eu encontro uma saída que funciona sempre. Então agora eu posso voltar aqui, nesse caso anterior, por exemplo, do caso do raiz cúbica de 2 e raiz quinta de 2. Veja que nós não temos os mesmos índices, né? Então o que eu vou fazer? Em vez de me preocupar comparando, eu vou fazer a raiz... Opa, deixa eu voltar aqui. A raiz nova com um novo índice. E o índice virá de onde? Do MMC de 3 e 5, que nós sabemos que é 15. Pronto. E aí eu vou direto agora, tá? Me acompanha, por favor. Divide o índice pelo índice, multiplica pelo expoente. Não esquecendo que aqui nós temos 2 na 1, né, pessoal? E aqui 2 na 1 também, né? Então dividiu 15 por 3 deu 5, vezes 1 deu 5. 2 na 5, que é 32. Agora faz igual no outro. 15 divide por 5 do índice, que é 3.
E aí, vezes 1, que é 3, 2 na 3, que é 8. E aí eu tenho a raiz 15 de 32 maior que a raiz 15 de 8. Quer dizer, o que aconteceu? Quando eu coloquei o mesmo índice, eu comparo sempre pelo radicando, o que torna minha vida muito mais fácil. Tu entendeu? Então, barbadinha, né, é apenas um modo de organizar a tua cabeça sem te cansar. Calcula comparando sempre pelo índice igual, que fica mais fácil. Se não tem índice igual, faz o MMC. E aí, nessa mesma página 13, nós temos uma fixação de verdadeiro ou falso, está aqui para ti, embaixo, né? Que pede para dizer verdadeiro ou falso aqui todo mundo, tá? Letra A, raiz de 5 maior raiz de 10. Bom, os radicais têm ali os mesmos índices, né? Ó, raiz quadrada e raiz quadrada. Maior, quem tiver o maior radicando, como 10 é maior que 5, então isso aqui é falso. Porque está dizendo que a raiz de 5 é maior que a raiz de 10. Tá? Item B, os dois têm o mesmo índice. Raiz quinta e raiz quinta. Sim, será maior radical que tiver o maior radicando. 12 maior que 4, então agora está verdadeiro. Sim? Bom, de novo. Raiz sexta de 3, raiz décima de 3. É aquele segundo caso perigoso, né? Nós temos radicais com os radicandos iguais, ó, 3 e 3. Como nós temos radicando maior do que 1, maior que tiver o menor índice. Como 6 é menor que 10, então aqui também se torna verdadeiro. Sônia, eu não quero fazer assim. Então faz como eu te disse. Vai lá e reescreve os radicais. Faz o MMC, né, de 10 e 6, que é 30, né? E aí faz 30 por 6 dá 5, vezes 1 dá 5, 3 dá 5, que todo mundo sabe, né, pessoal? Que é 243. Todo mundo sabe, né, pessoal? Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Tem que saber base 2, tem que saber base 3. Vou de novo. 30 agora divide por 10, que dá quanto? Que dá 3, vezes 1 dá 3, 3 na 3, que é 27. 243 é bem maior, né? Deixa eu arrumar isso aqui, ficou feio. Bem maior do que 27, então, verdadeiro. Então, por isso eu te falei, essa saída ela nunca vai ter erro, tu sempre vai poder te arrumar numa boa, tá? O item D, raiz quarta de 3 na 5, maior raiz quarta de 3 na 5, causou muita espécie isso aqui, né? Muita preocupação, o pessoal se perdeu muito nessa, e convenhamos, é muito fácil que ela é falsa, porque ele não é maior, ele é igual, né, pessoal? Ah, tá. Pensei que fosse erro de digitação. Não é maior, ele é igual. Tá? Cuidado com isso. E a última, que não tem nada igual, então aqui não tem saída. Como eu te falei, tu tem que fazer os radicais novamente. Índice novo, 13,5 de índice, o MMC é 15. 15. Aqui é 2 na 1, não esquece. E aqui é 3 na 1, também não esquece. E aí vamos lá. 15 divide por 3, dá 5. E vezes 1 dá 5 do expoente. Então ficou 2 na 5 lá dentro. E 2 na 5, todo mundo sabe que é quanto? 32. Certo? Agora vai no outro. Perdão, pessoal. Não é o Covid, calma lá. 15 divide por 5 dá 3. Vezes 1 deu 3. E 3 na 3, já fizemos agora há pouquinho, que é 27. Quem é maior? O 32. Então aqui se torna, mais uma vez, verdadeiro. Sim, pessoal? Tranquilo de fazer, né? Bonitinho de fazer, bacana. Uma coisa bonitinha, arrumadinha aqui para cima de vocês. Onde nós podemos comparar os radicais sem sofrer muito. Tá bem? Se ficou muito embaixo aí para ti, levantei de ti agora para te poder ver. Certo, pessoal? Bonito, né? Organizado, arrumado, numa boa. Ninguém se perde com isso. Uma coisa bonitinha. Deixa eu voltando aqui nessas cenas, então, né? Estamos aqui já voltando ao nosso trabalho original. Então, tudo que eu te falei agora está nessa página 3 aqui, ó. Ali bem bonitinho para vocês verem, tá? Tem a comparação de radicais, tu tens ali os índices iguais, os radicandos iguais, e aquele quadrinho que está logo abaixo,
né, ele fala justamente sobre isso, né? Sobre isso, ó. Fazer o que? O MMC dos índices, tá? A fixação tá ali, ela, vocês, e acabamos de fazê-la numa boa. Sim, pessoal, é isso aí, né? No modo novo, agora ao vivo e a cores para o Brasil e para o mundo. Não tem Covid que nos segure. Te cuida, lava as mãos e fica em casa. Estuda, descansa e nos encontramos na próxima. Valeu, valeu, obrigado, rock and roll e até a próxima. Tchau!